dia a todos que estão a ouvir este segundo vídeo para a aula de liberdade cívico-política. Espero que todos estejam bem, assim como as vossas famílias e todos aqueles que vos são mais queridos. E para esta nossa pequena conversa de hoje, visto que estamos em Páscoa, em período pascal, mas devido à situação da epidemia não podemos estar em comunidade ou mesmo em família, em muitos casos, devido à perigosidade de toda esta doença que infelizmente assola toda a humanidade. Hoje resolvi falar um pouco acerca da Páscoa, ou melhor, o domingo da ressurreição. Ora, esta festa, de acordo com o calendário religioso cristão, celebra, como sabem, a ressurreição de Cristo, que ocorreu 3 dias após a sua crucificação e morte no Calvário. É a cerimónia mais antiga e importante das celebrações cristãs e também é aquela que determina todas as demais festas móveis do calendário religioso cristão. Como sabem, é uma cerimónia que ocorre após os 40 dias da Quaresma, que se iniciam após o dia de Carnaval, na chamada Quarta-feira de Cinzas, e depois estendem-se por mais 40 dias após o domingo de Páscoa ou da Ressurreição, que é o chamado tempo pascal. Em termos de palavra, a Páscoa tem 3 palavras com as quais pode ser mencionada. Pode ser Pasca, do latim antigo, Pascha, do grego bíblico, ou Pesach, creio que se pronuncia assim, do hebraico. Ora, esta cerimónia da Páscoa não é, vamos dizer, uma inovação cristã. É inovação no sentido de comemorar e celebrar a ressurreição de Cristo. Contudo, a Pesach hebraica tem outro objetivo, ou seja, comemora o fim ou a libertação do povo hebraico, liderado por Moisés, do cativeiro egípcio, como está escrito no livro de Moisés, penso eu, não, no Êxodo, perdão, da Bíblia. Em relação à ritualística, há diferenças segundo o cristianismo ou o rito cristão ocidental e o rito cristão oriental. E em relação ao cristianismo oriental, por exemplo, a Páscoa de facto assume-se como a cerimónia mais relevante de toda a sua ritualística religiosa.
Esta preparação no rito oriental começa com a chamada Grande Quaresma, onde se fazem jejuns, distribuição de esmolas, orações, e prolonga-se até à grande Sexta-feira Santa, que é o dia mais austero do ano para o cristianismo oriental. A seguir ao domingo de Páscoa não há liturgia, visto que ela foi celebrada durante a madrugada e habitualmente costuma celebrar-se um serviço, vamos dizer, vespertino. Em relação ao cristianismo ocidental, a Páscoa é celebrada também tanto por luteranos como por anglicanos. Esta cerimónia inicia-se no chamado Sábado da Aleluia, com a Vigília Pascal, em que já devem ter assistido, em que a igreja está toda escura e acende-se o chamado Círio Pascal, que é aquela vela gigante que costuma estar à frente do altar, que simboliza a Cristo ressuscitado. Depois segue-se uma sequência de leituras do Antigo Testamento, usualmente onde se contam as histórias da criação, a travessia do Mar Vermelho, as profecias associadas à vinda do Messias, e todo este rito litúrgico acaba por terminar com o canto do Glória, do Aleluia e com a proclamação da Boa Nova, ou seja, do Evangelho da Ressurreição. No nosso caso ocidental, do cristianismo ocidental, depois termina-se a Vigília Pascal com uma Eucaristia. Entretanto, uma curiosidade engraçada. Como sabem, tem a ver com a tradição dos ovos da Páscoa, e isso tem a ver também com uma permanência de uma certa ritualística anterior ao cristianismo, e o coelho da Páscoa, por aí afins, que tem a ver com tradições, podemos dizer, pagãs ou mais tradicionalistas, que acabou por haver uma espécie de hibridização entre o rito religioso por um lado e depois nós, na nossa família, com a nossa família, na nossa privacidade, adotámos ou mantivemos outras tradições, geralmente associadas à questão das crianças, que acabam por também ter assim uma experiência familiar mais alargada. Eu ainda me lembro, quando eu era miúdo, não sei se essa tradição ainda é cumprida ou não, mas habitualmente, pela época da Páscoa, nós costumávamos ir ter com os nossos padrinhos de batismo, e depois existia o chamado folar, que tanto podia ser um reboçado, um doce, depois houve a determinada altura passou uma pequena quantia simbólica de dinheiro, ou seja, isso também era uma tradição familiar, vamos dizer assim, que se praticava, não sei se ainda hoje se pratica, mas eu ainda não sou muito velho, mas ainda me lembro de fazer e ter esse tipo de interação com os meus padrinhos de batismo. Agora, a Páscoa de facto é, para nós cristãos ocidentais, o marco
da ressurreição de Cristo, e todo o ano litúrgico gira à volta desta cerimónia, ou seja, esta cerimónia inicia ou termina e inicia o ciclo, ou seja, esta cerimónia é, vamos dizer, o alfa e o ômega da nossa tradição religiosa, porque se por um lado comemora o fim físico de Cristo e a sua ressurreição aos céus, em termos de calendarização religiosa é a partir do tempo pascal que se iniciam as cerimónias do tempo litúrgico normal, ou seja, depois do tempo pascal entra-se no chamado tempo comum, que se prolonga até ao tempo do Advento. Depois temos o Natal e o nascimento de Cristo. Depois temos uns dias, umas semanas em que ainda estamos dentro desse tempo do Advento. Depois volta ao tempo comum até fevereiro, grosso modo, e depois entramos então no tempo da Quaresma e retornamos depois até ao domingo de Páscoa, e depois entramos no tempo pascal, ou seja, grosso modo a calendarização religiosa funciona assim, habitualmente entre, vamos dizer, janeiro a fevereiro ou dezembro, fins de dezembro, janeiro, fevereiro. As leituras que nós temos religiosas são chamadas do tempo comum, e depois volta novamente o ciclo. Por isso, lá está. Também daí a simbologia do Círio, aliás, daquela vela gigante, que depois nos acompanha toda a nossa cerimonística religiosa ao longo de todo o ano, incluindo casamentos, batizados e por aí. Bem, isto foi um bocadinho, talvez não tenha assim muita substância, mas pronto, não queria deixar de marcar também aqui o domingo de Páscoa, ou o domingo da ressurreição, e terminando como já terminei o vídeo anterior, no sentido que tenham cuidado, que se protejam, continuem a seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde, e para que depois disto passar, porque acabará de passar, todos possamos novamente voltar a estarmos juntos como comunidade, e possamos interagir novamente, normalmente, como é suposto, visto que o ser humano tem esta característica fundamental da sua sociabilização, de interação pessoal. E é tudo. Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigado.